Como sabemos, as legiões romanas foram a grande máquina de guerra da antiguidade, soldados profissionais, treinados para destruir qualquer inimigo de Roma. Esses soldados habilidosos e disciplinados traziam um custo gigante para o Império Romano, um custo que tentaremos calcular hoje. Para qualquer país manter um efetivo com centenas de milhares de soldados não é nada fácil, mesmo nos dias de hoje. Agora imagine naquela época, onde a logística nem se comparava com a nossa. A economia do exército romano está ligada aos custos de manutenção do exército imperial romano, e da infraestrutura para apoiá-lo, bem como ao desenvolvimento econômico para o qual contribuiu a presença de bases militares de longo prazo. Os contratos de abastecimento com os militares geraram comércio com produtores perto da base, em toda a província e além das fronteiras provinciais. A marinha romana tinha de 30.000 a 40.000 homens, dos quais 15.000 a 20.000 eram das frotas mediterrâneas em Miseno e Ravenna. Ao contrário da crença popular, os navios de guerra romanos desse período não eram remados pelo trabalho forçado de condenados ou escravos, mas por remadores profissionais voluntários. Números substanciais de tropas tribais estiveram a serviço pago do Império durante todo o período. O número é desconhecido, mas havia pelo menos 5.500 somente na Grã-Bretanha por volta de 175 d.C. Se formos contar em todo o Império, é possível que tenha havido 50.000 a 60.000 desses irregulares a qualquer momento. Em seu auge sob o imperador Sétimo Severo, o estabelecimento militar romano permanente pode ter compreendido mais de 500.000 de efetivos. Este foi um fardo muito significativo para a economia romana, que era pré-industrial. Pelo menos 80% dos seus habitantes trabalhavam na agricultura. Uma porcentagem muito alta de toda a receita arrecadada pelo governo imperial foi gasta com os militares, cerca de 80% do orçamento imperial em 150. Outras fontes sugerem menos, mas não menos que 60%. Outro fator é que muitos itens de produção não foram tributados, como os de uso doméstico, vestuário, edificações. Portanto, os impostos e serviços compulsórios para apoiar os militares romanos teriam levado a uma parcela muito maior do excedente de produção, ou seja, excedente para as necessidades de subsistência dos produtores, quase todos agrícolas. Para o camponês médio, os impostos e serviços que ele era obrigado a fornecer aos militares representariam uma parcela significativa de seu excedente disponível se situados a uma distância razoável das unidades. Há também uma grande disparidade entre os custos do exército do século IV e sua contraparte do século II. A remuneração muito mais baixa dos soldados do século IV se reflete nos custos totais do exército. Duncan Jones estima o custo anual total dos militares em 150 d.C. em 670 milhões de sestércios, enquanto no século IV, mesmo com um exército praticamente do mesmo tamanho, o custo ainda seria apenas cerca de um terço do que para o exército do século II. Tal disparidade é difícil de explicar. Ou no século IV o governo imperial estava cobrando muito menos impostos do que no século II, uma possibilidade improvável, ou os custos extras não são evidentes. Esses custos adicionais podem ainda ter sido relacionados à defesa. Por exemplo, fortificações, celeiros, arsenais, fábricas de roupas, federações ou pagamentos a chefes tribais para comprar paz e lealdade. Este último teve uma longa história. Tais pagamentos são registrados na época Júlio-Claudiana. Elton ressalta que suas estimativas são para salários muito básicos, e não incluem custos militares não quantificáveis, como fortificações, navios, artilharia, vagões, equipamentos, armaduras, uniformes, pagamentos de pensões, subsídios para famílias, doações periódicas. Mesmo se inflado para aumentar a renda de ouro para pagar mercenários como substitutos de recrutas romanos, sugere uma ampla gama de custos ocultos. Aro diz que o valor de 100.000 cavalos de guerra era 12,5 milhões de denários ou 12.500 libras de ouro. O número foi de 3 a 4 vezes no século IV por causa da vasta expansão da cavalaria. Em comparação, a folha de pagamento dos 330.000 soldados no ano 6 d.C. é de 68 milhões de denários de prata, mas o custo total com benefícios de aposentadoria, equipamentos e suprimentos foi de 124 milhões de denários.
Os números dados em meados do século II são 387 mil soldados, e 98 milhões de denários, e o custo total é de 181 milhões, o que daria 253.432 denários por soldado. Elton estima as despesas de pagamento do exército romano de 350 a 400 depois de Cristo, em 63 milhões de denários, e custo total de 125 milhões de denários, que são apenas 105 denários e 210 por soldado, respectivamente. Os números de meados do século IV são virtualmente os mesmos que os números de Augusto de 6 depois de Cristo para 330 mil em 350. A discrepância pode ser o resultado de escalas salariais mais baixas, maior quantidade de equipamentos necessários, como visto no estabelecimento de mais de 100 arsenais imperiais e fábricas de roupas, medidas de corte de custos, despesas associadas a frequentes movimentos de tropas e outros custos além de folhas de pagamento. O exército foi se reformulando com o tempo, investindo cada vez mais na cavalaria, fazendo com que a manutenção ficasse mais barata, com os romanos, sofrendo várias invasões, sendo obrigados a manter mais soldados do que no começo do Império. De qualquer forma, o custo para manter o exército foi algo absurdo para os romanos. No entanto, eles não tinham escolha: ou mantinham o melhor exército do mundo bem treinado e equipado, ou então ficaria à mercê dos seus rivais, sedentos por saques. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.